Vamos dizer, Pastor Marcos, Deus te abençoe, e Deus nos abençoe. Aleluia, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por sua vida, por ter escolhido estar conosco nesta noite para juntos adorarmos a Jesus. Eu estava vendo o coral cantar de forma tão bonita, tão contagiante, e a impressão que eu tenho é que esta igreja fica esperando um momento para dar glória para Jesus. Não está assim um ambiente gostoso, maravilhoso, não está? Então, me dá um som aí, Natan, como só você sabe fazer, e eu vamos tirar 30 segundos para a gente fazer umas declarações de amor para Jesus. Aí é com você. Você está apaixonado por Ele, diga coisas lindas para Ele, mas a verdade é que nós viemos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. A razão de estarmos aqui esta noite é Jesus, 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 Jesus. Oh Senhor, nós te louvamos nesta hora, a tua igreja te glorifica. Senhor, Tu és tão lindo, Tu és tão tremendo, Tu és tão maravilhoso. A razão de estarmos aqui, Senhor, é a Tua presença neste lugar. Senhor, enquanto nós Te adoramos, comunica às nossas vidas uma unção especial. Senhor, enquanto a Tua igreja Te adora, que todos os espaços sejam tomados e que não haja reservas, não haja ressalvas, não haja constrangimento, não haja inibições, mas que haja manifestação da Tua glória. Ah, Jesus, vem sobre nós nesta noite e faz como Te apraz. Ministra ao nosso coração a Tua palavra e que saiamos daqui abençoadíssimos por Ti mesmo, ó Senhor. Nós pedimos que faças assim, Jesus, no Teu nome santo. Amém. Antes da gente ler o texto sagrado, será que você pode espontaneamente, não é obrigado, espontaneamente, mas será que você pode dar um sorriso bonito para alguém que está do seu lado e dizer para essa pessoa que está do seu lado: olha, eu sinto que você é um vencedor, eu percebo isso nos teus olhos. Declare isso em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você é um vencedor. Eu estou olhando para um vitorioso, para uma vitoriosa, para alguém que é conquistador, conquistadora. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Após cumprimentar a pessoa do seu lado, apanhe a sua Bíblia, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, e abra em Efésios capítulo 6. Nós lemos no início do culto, mas a frequência ainda não estava como agora, de maneira que eu entendo que seria importante nós relermos o texto sagrado que fala sobre a armadura de Deus. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, permita-me dizer, no demais, adigue, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Leia comigo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Antes de se sentar, me ajude uma vez mais, conhecendo e vencendo o inimigo. Vamos juntos? Conhecendo e vencendo o inimigo. Uma vez mais, conhecendo
e vencendo o inimigo, volte ao seu lugar, adorando ao Senhor. Vamos à palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Amados, o texto que nós acabamos de ler aqui, esse texto de Efésios, é um texto que faz parte de um compêndio, de uma composição, onde Paulo orienta o povo de Deus, a igreja do Senhor, como deve viver, como deve se portar, como deve agir diante do Senhor e diante das pessoas. No capítulo 5, a partir do 4, da metade, Paulo descreve todo o comportamento que deve pautar a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ele fala de praticamente todos os assuntos. Ele vem fazendo essa abordagem. No 5 ele entra dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou. Ele vai aconselhando aos crentes a que fujam da impureza, dos pecados, da mentira. Ele fala sobre as más companhias, sobre as associações que devem ser evitadas. E nesta caminhada ele fecha falando sobre deveres domésticos. Como é que marido trata mulher, como é que mulher trata marido, como é que filho trata pai, como é que pai trata filho. Ele vem traçando toda essa história muito bonita. E aí, a partir da metade do capítulo 6, ele fala de uma guerra, ele fala de uma batalha, ele fala de uma luta. Ele traz à nossa mente uma questão que nos envolve no dia a dia e que está presente no meio da nossa caminhada, quer queira, quer não queiramos. A verdade é que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia lutas terríveis. A Bíblia nos fala de pelo menos 3 inimigos, que são inimigos ferrenhos, que são inimigos ardilosos, que são inimigos covardes, que são inimigos que não medem esforços para nos tirar da presença de Deus, para nos roubar a direção. Eu estava pensando ainda há pouco, vindo para cá, imaginando quantas pessoas já estiveram conosco, já cultuaram, já adoraram, já cantaram, já tocaram na orquestra, já cantaram nos corais, mas você se encontra com essas pessoas e quando você diz a paz do Senhor, geralmente a pessoa baixa a cabeça, desconversa, e quando muito diz Senhor, e você diz não, a paz do Senhor, como vai? Ela diz não, na verdade eu não estou podendo dar a paz do Senhor. E você começa a conversar e diz eu não queria sair da igreja, mas aconteceu um problema muito sério, você não sabe como é que está a minha vida, eu preciso sentar para conversar e dizer para você o que me aconteceu. Na verdade eu não estou bem com o Senhor, estou fora da igreja. Quantas dezenas, centenas e por que não dizer milhares de pessoas que no meio da sua caminhada estavam aqui como um de nós, até mesmo obreiros que um dia se sentaram neste púlpito, deram palavra, oraram e puseram as mãos sobre os enfermos, mas por alguma razão se perderam no meio da caminhada. O que lhes ocorreu? Foi a vontade de Deus? Deus tem prazer nisso? De forma alguma. O desejo do Senhor é que todos os seus filhos, filhos queridos, filhos amados, estejam reunidos na presença dele, gozando do beneplácito da salvação, das bênçãos advindas da salvação, gozando do convívio com os irmãos. Esta é a vontade do Senhor. Mas pastor, por que então alguém deixa a casa do Pai? Por que então alguém deixa a casa do Senhor? O problema central está aqui. Existe no cenário, na face da terra, existe no cenário mundial, vamos dizer assim, uma guerra, um confronto. E esta guerra não pode ser ignorada. E antes que alguém possa pensar, há uma guerra entre Deus e o diabo, como alguém já escreveu dizendo que o mundo é como se fosse um grande tabuleiro e Deus está brigando com o diabo para ver quem ganha. Alto lá. Não é isto que a Bíblia ensina. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, Satanás não tem competência nem condição de lutar com Deus. Porque se ele ousasse se levantar para lutar com Deus, bastava apenas um sopro da boca do Todo-Poderoso para ele se arrebentar todo. Bastava Deus fazer assim, ó, ele já se acabava todo, perdia até o rumo da casa dele, se é que tem casa. Então, pastor, onde é que essa guerra da qual Paulo fala, onde é que ela se dá e como ela se dá? Satanás, ele não luta contra Deus diretamente. Ele luta tentando atingir o bem maior de Deus, que sou eu e você. Olha,
Escute o que eu vou lhe dizer. Você é a coisa mais linda que Deus criou. Você é o bem maior de Deus. Olha, sinta que o Pai nesta noite está olhando para você, e Ele está olhando com zelo, como uma mãe olha para o seu filho, acalenta no peito e amamenta, cercando de todo carinho. É assim que Deus olha para você. E o adversário sabe que todas as vezes que ele consegue atingir um filho de Deus, ele toca, ele mexe no coração do Pai, que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na verdade, o que acontece é que Deus respeita a nossa vontade. Deus estabelece a sua vontade, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos mostra o caminho que deve ser seguido, mas Ele não nos força. Ele fica lutando e torcendo, vamos dizer assim, para que você não ceda às ciladas e não se dobre diante das investidas de Satanás. Olha aqui, dito isto, pastor, por que o adversário luta contra mim? Porque você é filho. Por que o adversário tem tanta sede na minha vida? Porque você é igreja. Igreja é a noiva de Cristo. Noiva tem um casamento marcado, e tudo que o adversário não quer é que nós estejamos naquele dia aprazado, marcado para o casamento com Jesus. Mas eu vim nesta noite determinado a ministrar a palavra ao teu coração e te dizer: não, você é parte da noiva de Cristo, e naquele dia você estará presente naquela grande festa e vai se casar com Jesus Cristo, noivo amado. No meio da caminhada há lutas, há problemas, e eu gostaria de lhes passar, embora sendo domingo à noite. Você diz: pastor, hoje é domingo, é culto evangelístico. Mas eu entendo que o que Deus colocou no meu coração, desde a última quinta-feira, foi algo que veio da parte dele, e eu queria, ao final desta mensagem, convocá-lo para nós entrarmos numa guerra mais intensa. E eu já posso antever, com os olhos da fé, que Deus vai uma vez mais honrar a igreja dele, fazer cair por terra os planos do adversário e dar vitória ao seu povo, porque nós somos mais do que vencedores pelo poder do nome de Jesus. Quem é vencedor, levante a mão e dê um glória para Jesus. Sempre que falo sobre este assunto, eu faço uma ressalva, porque há duas atitudes com relação a essa batalha proposta por Paulo. Nós temos uma guerra, mas há duas posturas. Há pessoas que subestimam o inimigo, não querem conhecer o inimigo, não querem conhecer suas estratégias, não querem conhecer a sua malignidade. E há pessoas que até nem acreditam no diabo. Há crentes que, no seu afã de se mostrarem santos e tão consagrados e tão próximos de Deus, dizem assim: eu não falo em diabo, porque para mim o diabo não existe, o meu negócio é com Deus. O meu também, querido, mas se a santa palavra do Senhor nos dá um manual para a gente aprender a lutar contra o cão, o gramunhão, o capeta, por que eu vou fechar os meus ouvidos? Não, eu quero a estratégia que a Bíblia me dá para eu manter os meus olhos abertos e estar concentrado, de maneira que, ao se aproximar o adversário, nós tenhamos a palavra na boca, na língua, no coração, para lutar contra ele e ser mais do que vencedores. Lá na roça, a gente tem um ditado que diz assim: fulano de tal estava vindo com o milho e eu já estava indo com o angu. Deus nos dá essa competência bíblica. Quando o diabo está quebrando o milho, a gente já está com o angu pronto.
Quando ele chega, Deus já avisou, já revelou, já mostrou, e aí você só faz dar aquela espanada de Bíblia, ele tomba por terra. Por quê? Porque você está preparado na palavra. Nós não devemos subestimar a ação do maligno, não devemos também superestimar. Há pessoas que ficam num canto tremendo, dizendo: não vamos sair de casa hoje não. Eu estou sentindo um negócio ruim aqui, e pode ser que o inimigo esteja armando alguma coisa, é melhor a gente nem sair de casa. E aí, vamos orar? Não, é melhor não orar, é melhor não jejuar, vamos ficar quietinho, porque a gente não mexe com o demônio e ele não mexe com a gente, fica cada um na sua. Isso é ter medo de Satanás. Deus não nos chamou para ficarmos na retaguarda ou fugindo do confronto. Deus nos levantou como igreja para vencer as portas do inferno. E eu quero dizer, querido, querida do Senhor, Deus está nos chamando à peleja, Deus está nos chamando à batalha. Eu sinto no meu coração que o adversário está se levantando de uma maneira ardilosa, mas o Espírito está trazendo uma palavra às nossas vidas, e ele vai ser envergonhado uma vez mais pelo poder do nome do Senhor Jesus. É comum, quando falamos sobre esse assunto, algumas pessoas se sentirem incomodadas. Um sentimento de ódio, de raiva, de inconformismo, algum tipo de murmuração. Eu não queria ouvir sobre Satanás, eu só queria ouvir sobre Deus. Nós falamos sobre Deus. Agora o nosso adversário é Satanás, e para vencer com as armas de Deus, nós precisamos falar sobre ele. É dentro desse assunto que eu queria lhe mostrar alguns pontos aqui. Se você está com a Bíblia aberta, permaneça com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 6, e vamos meditar no texto sagrado. Em primeiro lugar, eu gostaria que nós conhecêssemos um pouco a natureza do inimigo. Quem não é o nosso inimigo? Vamos conhecer a natureza. Versículo 12, leia comigo por gentileza. Efésios 6:12, bem forte, bem bonito, vamos juntos? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diga comigo: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Diga comigo: a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás. Diga comigo: a nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra Satanás. Pastor, o que tem a ver isso então? Olha aqui, preste bastante atenção. Às vezes nós nos aborrecemos com pessoas, e pessoas que estão debaixo de uma influência maligna. Às vezes nós nos afligimos com pessoas e não entendemos que por detrás daquela pessoa existe uma ação maligna. Eu gosto de tratar deste assunto porque este assunto acontece sempre nas relações interpessoais, no caso marido e mulher, às vezes filho com filha. Quem aqui já não ouviu falar de um filho que manifestou uma atitude estúpida, violenta, agressiva contra o próprio pai, e a gente diz assim: meu Deus, como pode a pessoa ter coragem de fazer isto com o próprio pai? Às vezes é o marido que faz com a esposa com o marido, e alguém diz: como é que pode alguém ter coragem de fazer isto? Antes que você diga assim: pastor, mas isso só acontece com ímpio, eu gosto sempre de trazer, e eu faço rapidamente, o episódio de Pedro, em que Pedro diz, quando Jesus pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? Ele diz: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado Simão Barjonas, que não foi carne sem que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, Pedro estava sendo usado por Jesus. Você continua a ler o capítulo, Jesus diz assim: é necessário que o filho do homem vá em Jerusalém, ali padeça, morra, etc. Aí Pedro diz assim: Jesus, de modo nenhum isto te acontecerá. E surpreendentemente Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, senão das coisas dos homens. Como é que pode uma boca que de repente serviu para falar uma palavra de Deus, e ela de repente serve para falar algo que vem da parte de Satanás? Ouça, é aí que está a sutileza, aí está o ardil satânico. Aí você deve
deve manter os olhos abertos. Aí você deve entender uma coisa: o que você está enfrentando no teu ambiente de trabalho não é a Joaquina, não é a Filomena, não é o Pedro, não é o Antônio, são os demônios que estão por detrás, apenas mantendo aquela situação. Mas nesta noite, toma posse da palavra do Senhor e faz cair por terra a ação do adversário, em nome de Jesus Cristo. Deixa a mão levantada assim, querido. Diga comigo: em nome de Jesus, toda a ação do adversário contra a minha vida, você diz contra a sua vida, diga contra a minha vida, cai por terra, em nome de Jesus Cristo. É preciso que nós entendamos isto, queridos. Há muita gente se deixando levar e às vezes fracassando no meio da caminhada. Por quê? Porque não está vigilante contra a natureza do ataque. Nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra o outro irmão. Quantas vezes nós presenciamos, às vezes dentro da própria igreja, uma situação como esta. Você diz: pastor, quem é certo, quem é errado? Querido, aqui não há certo, não há errado. Aqui está sendo colocada uma guerra espiritual. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos abençoados. Agora todos nós precisamos vigiar para não entrarmos em tentação. Todos nós precisamos vigiar para não cedermos às ciladas e às hostilidades de Satanás. Então, meu querido, da próxima vez que você for atacado, pense 2 vezes. Entenda no seu coração e no seu espírito: o que é que está me afligindo? É apenas carne? É apenas a pessoa? Ou por detrás existe um elemento diferenciado? Quem aqui já não experimentou entrar num lugar, num comércio? Isto me acontece com uma certa frequência, e de repente eu chego e paro diante do balcão e fico esperando ali que alguém me atenda. E aí vem uma pessoa para atender. Quando olha assim para mim, abaixa a cabeça e torce a cabeça assim, vira para lá. E eu fico esperando. Aí volta de novo, olha e torce a cabeça. Pessoa que eu nunca vi. Sabe o que eu faço? Começo a orar no Espírito. Sabe o que é que eu costumo dizer? Eu digo baixinho assim: eu te conheço. Tu estavas no Éden, eu sei, tu estavas lá, mas há poder no sangue de Jesus. É preciso discernir, queridos. Nós vivemos num mundo hostil. Crente não é amado pelo mundo, crente não é amado por Satanás, crente é odiado pelo diabo, e é bom que seja assim. Eu gosto de ser odiado por Satanás, mas amo ser amado por Jesus. Quantos aqui adoram a Jesus porque são filhos amados, queridos, abençoados? O inimigo tem raiva, mas o Senhor nos ama com profundo amor. Primeira grande lição: observe o que está vindo para te atingir, para te atacar. São pessoas? Ore a Deus, tenha entendimento, discernimento, boca fechada, vigie, guarde o coração. É palavra do Senhor, ele diz: vigiai e orai. Observe que o vigiar vem antes: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É vigilância. Segundo ponto: quem é o nosso inimigo? Versículos 11 e 12. Leia aí comigo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Contra o quê, minha gente? As astutas ciladas de quem? Do diabo. Quem é o nosso inimigo? Satanás, o diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem é o nosso inimigo? Na verdade, não é apenas Satanás, mas é Satanás e os seus demônios. É Satanás e os principados, é Satanás e as potestades. Existe uma hierarquia da desordem. Será possível isso, pastor? É. Todos pensam que Satanás, na maioria das vezes, que Satanás é um sujeito burro, é um sujeito estúpido. Há pessoas que entendem o seguinte: o inferno é lugar de enxofre, o inferno é um lugar terrível, lá é uma bagunça, é uma desordem total. Engano seu, querido. Satanás é inteligentíssimo.
E aqui não vai nenhuma apologia a Satanás. Eu estou constatando o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que ele é ardiloso. Então, não pense que Satanás sai com o bater do pé. É preciso ter inteligência. Diz, irmão, mas se o inimigo vier, eu só digo amém, e sai. Não é assim, querido. Você expulsa um demônio, mas uma ação maligna, ela é combatida pelo conhecimento da palavra de Deus. É por isso que eu estou ministrando palavra ao teu coração nesta noite. Não é no bater do pé. Tem muita gente que bate o pé aqui, mas o diabo está fazendo farra na sua casa. Deus te trouxe aqui esta noite para mudar este cenário. Deus vai te dar inteligência espiritual. Você vai chegar na casa e vai dizer, tu pensa, demônio, que eu vou entrar na tua? Tu pensa, eu ouvi a palavra hoje. Tu vai ficar a ver navios, porque eu estou ligado no trono e vou vencer com a palavra e pelo poder do nome de Jesus. Entenda isso. Porque Deus não quer que você se perca no meio da caminhada. Deus quer que você continue firme na presença dEle. Deus te chamou como filho amado. Você é amado do Senhor. E Ele está te dizendo nesta noite como vencer, como lutar, como guerrear, como entender o que Satanás está fazendo. O que a Bíblia diz mais sobre Satanás? Satanás é chamado de diabo. Satanás é chamado de Lúcifer, antiga serpente, dragão, Beuzebu, Apolion, Abaddon, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus deste século, príncipe da potestade do ar. O currículo dele, irmãos, é extenso e terrível. Está na Bíblia Sagrada. Eu não estou lhes falando aqui de alguma coisa, de nome de pai de santo, de macumba, de tal de espírito da cachoeira, não. Eu estou lhes falando o que está na Bíblia Sagrada. Há dezenas e centenas de versículos falando sobre o adversário. Agora, a mesma Bíblia que fala sobre Satanás, ela fala também sobre Jesus Cristo, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é a estrela da manhã, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Jacó, que nos conquistou a vitória na cruz do Calvário. Agora, repito, é preciso inteligência para vencer Satanás. Quem é o nosso inimigo? Demônios, Satanás, todo o seu exército está preparado para nos atingir. As hostes do diabo. O diabo não age sozinho. Ele tem uma organização, como lhes falei. Existe uma hierarquia. O diabo traça um plano no inferno para poder te atingir. Mas é assim, pastor? É assim, senhor. O diabo traça um plano no inferno para poder atingir a DIG. É assim, pastor? É assim, senhor. Ele trama e diz, o que é que a DIG, aquela igreja lá em frente ao cemitério, que atrapalha pra caramba, vive impedindo os despachos lá, tem aqueles crentes barulhentos que falam aquela língua lá do céu. O que é que eles estão tramando? Tem um pastor lá que tem uma visão evangelística, tem um pastor que está com a idade avançada, mas os seus sonhos estão presentes. A igreja está unida, a igreja está junta, a igreja está batalhando, está construindo na Visconde de Lamare, está estabelecendo uma escola para as crianças, está evangelizando no Jardim Guanabara, está espalhando igrejas da ilha, está evangelizando na África, está evangelizando na Bolívia, está evangelizando nos Estados Unidos. Que igreja é essa? Nós precisamos fazer alguma coisa. Eles traçam o plano. Diz, olha só, vamos ver quem é que você vai atingir. Tem colunas, tem pessoas lá. Olha só, esse aqui, hora de madrugada. Esse aqui está fazendo campanha no monte. Olha só, você, fulano de tal, você vai atingir aqui, ó, nesse ponto. Traz confusão nesse ponto aqui. Ó, você age lá. Ele traça um plano. E aí solta os seus demônios. Você entende que é assim? É um exército. Você entende que é assim? Amém, queridos? Ou não crê? Está na Bíblia. Não está com estas palavras. Mas a Bíblia fala que o inimigo é ardiloso. Agora ele traça o plano. O que é que vai determinar o sucesso dele ou não? A nossa postura. A nossa postura. É a nossa postura, irmãos, que vai determinar a vitória ou derrota de Satanás. Não adianta a gente ficar aqui só, cai por terra, amém, aleluia. Não é isso não, querido. É postura. Por exemplo, quando os demônios vêm para trazer confusão e ódio, sabe como é que a gente vence o demônio? Não é no grito, é no amor.
Irmão Isaac está no problema. Irmão Isaac, vem cá, meu irmão, me dá um beijo, me dá um abraço. Quando você abraça e dá o beijo e libera o perdão, aquele demônio volta para o inferno e diz: não deu certo não. O povo está se amando lá, está unido, está ligado, está na presença, está orando. O demônio vem e diz: não, então vai lá naquele caso. Quando chega lá, na casa daquela irmã abençoada, ela está de madrugada, as lágrimas correndo pelo rosto, e ela dizendo: Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o pastor Eliseu, toma nas tuas mãos. O demônio bate e volta e diz: olha, não pude chegar perto. Por quê? Porque havia um ser de branco do lado daquela mulher, e ela não para de orar. Queridos, é na oração, é no amor, é no jejum, é no clamor que nós vamos vencer Satanás. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não sei porque que minha vida só vive na desordem, as coisas não acontecem, eu não sei, eu já pensei até de pegar uma folha de trevo, negócio sério, pastor, parece que eu não dou sorte. Não é sorte, querido, o que está te faltando é conhecimento da palavra de Deus para entender os mistérios do Senhor. Porque se o inimigo vier contra ti por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos, por causa do conhecimento da palavra de Deus sobre a tua vida. Deus nesta noite está nos chamando à palavra dele, ao entendimento, ao conhecimento, para que tenhamos vitória contra as hostes infernais da maldade. Agora, preciso dizer-lhes uma coisa. Há muitas pessoas que você vai falar sobre este assunto, ela diz o seguinte: eu tenho umas reservas sobre isto, porque considerando as preponderâncias de Naugaves, lembrando as excentricidades, né, da área psicológica, do tal, aí tenta trazer para o nível do conhecimento. Ouça o que eu vou lhe dizer: o homem natural não entende coisa espiritual, porque elas se discernem espiritualmente. A psicologia é boa, a filosofia é boa, a teologia é boa. Agora eu lhe digo, bom, melhor do que tudo, é a unção do Espírito Santo de Deus na vida. Você pode ter tudo, mas se você não tiver unção, você não tem nada. Pode ser que você não tenha tido a oportunidade de estudar, mas se você está de joelhos dobrados dizendo: Deus, dá-me sabedoria e inteligência, lendo, meditando na palavra, Deus vai te capacitar e te fazer mais do que vencedor. Agora, não existe neutralidade neste assunto. Diga comigo: não existe neutralidade nesta guerra. Não entendi, pastor, vou explicar. Você diz assim: olha, é o seguinte, eu não quero nem o lado de Deus, nem o lado do diabo. Eu quero ficar neutro, eu não quero nada, nem um nem outro, me deixa quieto. Não tem. Quando você rejeita Deus, automaticamente você já está escolhendo Satanás. Ô pastor, que palavra dura. Não sou eu. Na própria epístola que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele faz uma referência à igreja dizendo: porque noutro tempo éramos trevas, nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Quer dizer, nós vivíamos aprisionados pelo adversário, nós vivíamos fazendo a vontade dele, nós vivíamos com a nossa vontade sendo conduzida por ele, mesmo sem perceber. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos salvou por meio de Jesus Cristo e nos fez assentar com os príncipes nos lugares celestiais. Jesus nos arrancou das mãos do adversário e fez com que fôssemos e sejamos filhos amados, príncipes e princesas na casa do Senhor. Eu gosto tanto dessa expressão, príncipe, princesa. Será que você pode olhar para o lado aí e dizer: parabéns, princesa, parabéns, príncipe, em nome do Senhor? Príncipes na casa do Senhor. Não existe neutralidade. Se falo nesta noite com pessoas que ainda não tomaram a sua decisão, eu lhe dou um conselho segundo a palavra de Deus: escolha hoje a quem você vai servir. Não existe meio termo. Pastor, eu não quero uma coisa nem outra. Não existe isso. Pela Bíblia Sagrada,
você só tem dois caminhos: é céu ou é inferno, é Deus ou diabo. Não existe meio termo. Eu estou falando português claro, porque a Bíblia se ensina. Pastor, e o que é que eu faço? É muito simples. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que é que eu faço, pastor? Você levanta a mão e diz assim: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, e a partir de hoje a minha vontade está debaixo da tua vontade. O que o Senhor quer é o que eu quero. Vou seguir a tua palavra. Está resolvido o problema. Você está caminhando para o céu com esta gente abençoada, com esta gente salva, com os filhos de Deus, com os príncipes de Deus. Pastor, e quanto tempo demora? Hoje, meu amigo, se você entregar seu coração ao Senhor, o seu nome é registrado no livro da vida. O inimigo vai ficar te olhando de longe, porque você vai ter um anjo caminhando contigo, segundo o que está escrito na palavra de Deus. É decisão sua, mas não existe meio termo. Você tem que escolher nesta noite a quem você quer servir. Para a gente começar a terminar, esses demônios, eles são poderosos. São, pastor? São. Do ponto de vista humano, eles são capazes de fazer coisas terríveis. Eles escravizam pessoas, eles humilham pessoas, eles fazem com que homens sejam capazes de abusar de criancinhas, eles são capazes de fazer com que homens matem outros homens, eles são capazes de fazer com que casais se separem sem motivo algum aparentemente. Ele é capaz de fazer um monte de misérias. Por quê? Porque esta é a natureza dele, é o ofício dele.